sobre Mortemart imediatamente começou a discutir o assassinato do Duque d'Enghien. O Visconde disse que o Duque d'Enghien havia morrido por sua própria magnanimidade e que havia razões particulares para o ódio de Bonaparte por ele. Ah, sim. Conte-nos tudo sobre isso, Visconde, disse Anna Pavlovna, com uma agradável sensação de que havia algo à la Luís XV no som daquela frase, contesnou-se ela, Visconde. O Visconde curvou-se e sorriu cortesmente em sinal de sua disposição de obedecer. Anna Pavlovna organizou um grupo ao seu redor, convidando todos a ouvir sua história. O Visconde conhecia o Duque pessoalmente, sussurrou Anna Pavlovna a um dos convidados. O Visconde é um contador de histórias maravilhoso, disse ela a outro. Bom, evidentemente ele pertence à melhor sociedade, disse ela a um terceiro, e o Visconde foi servido à companhia no estilo mais seleto e vantajoso, como um pedaço bem guarnecido de rosbife em um prato quente. O Visconde quis começar sua história e deu um sorriso sutil. Vem aqui, Helene, querida, disse Anna Pavlovna à bela jovem princesa que estava sentada um pouco longe, no centro de outro grupo. A princesa sorriu. Ela se levantou com o mesmo sorriso imutável com que entrara pela primeira vez na sala, o sorriso de uma mulher perfeitamente bonita. Com um leve farfalhar de seu vestido branco enfeitado com musgo e ira, com um brilho de ombros brancos, cabelos brilhantes e diamantes cintilantes, ela passou entre os homens que abriram caminho para ela, não olhando para nenhum deles, mas sorrindo para todos, como se graciosamente permitisse a cada um o privilégio de admirar sua bela figura e ombros bem torneados, costas e seios que na moda daqueles dias estavam muito expostos, e ela parecia trazer consigo o glamour de um salão de baile enquanto se movia em direção a Anna Pavlovna. Helene era tão adorável que não só não mostrava nenhum traço de coqueteria, mas, pelo contrário, até parecia tímida de sua beleza inquestionável e muito vitoriosa. Ela parecia desejar, mas não ser capaz de diminuir seu efeito. Que lindo! Disseram todos que a viram, e o Visconde ergueu os ombros e baixou os olhos como se assustado com algo extraordinário quando ela se sentou em frente e sorriu para ele também com seu sorriso imutável. Madame, duvido de minha habilidade diante de tal audiência, disse ele, inclinando a cabeça sorrindo. A princesa descansou o braço redondo nu em uma mesinha e considerou uma resposta desnecessária. Ela esperou sorrindo. Durante todo o tempo em que a história estava sendo contada, ela se sentou ereta, olhando ora para seu belo braço redondo, alterado em forma por sua pressão sobre a mesa, ora para seu seio ainda mais bonito, no qual ela reajustou um colar de diamantes. De vez em quando alisava as dobras do vestido e, sempre que a história produzia efeito, olhava para Anna Pavlovna, adotava imediatamente a expressão que via no rosto da dama de honra e novamente recaía em seu sorriso radiante. A princesinha também havia deixado a mesa de chá e seguido Helene. Espere um momento, eu vou começar meu trabalho. Agora, então, no que você está pensando? Ela continuou, voltando-se para o príncipe Hippolyte. Traga-me minha bolsa de trabalho. Houve um movimento geral quando a princesa, sorrindo e conversando alegremente com todos ao mesmo tempo, sentou-se e alegremente se arrumou em seu assento. Agora estou bem, disse ela, e pedindo ao Visconde que começasse, ela começou seu trabalho. O príncipe Hippolyte, tendo trazido a bolsa de trabalho, juntou-se ao círculo e, movendo uma cadeira para perto da dela, sentou-se ao lado dela. E charmante Hippolyte surpreendeu por sua extraordinária semelhança com sua bela irmã, mas ainda mais pelo fato de que, apesar dessa semelhança, ele era extremamente feio. Suas feições eram como as de sua irmã, mas enquanto no caso dela tudo era iluminado por um sorriso alegre, autossatisfeito, jovem e constante de animação, e pela maravilhosa beleza clássica de sua figura, seu rosto, ao contrário, estava entorpecido pela imbecilidade e uma expressão constante de autoconfiança taciturna, enquanto seu corpo era magro e fraco. Seus olhos, nariz e boca pareciam enrugados em uma careta vazia e cansada, e seus braços e pernas sempre caíam em posições não naturais. Não vai ser uma história de fantasmas, disse ele, sentando-se ao lado da princesa e ajustando apressadamente sua lorgnete, como se sem este instrumento ele não pudesse começar a falar. Por que não, meu caro amigo? Disse o narrador atônito, encolhendo os ombros. Porque eu odeio histórias de fantasmas, disse o príncipe Hippolyte em um tom que mostrava que ele só entendia o significado de suas palavras depois de pronunciá-las. Ele falava com tanta autoconfiança que seus ouvintes não podiam ter certeza se o que ele dizia era muito espirituoso ou muito estúpido. Ele estava vestido com um casaco verde escuro, calças até os joelhos da cor da coice de Nymphéphrae, como ele a chamava, sapatos e meias de seda. O Visconde contou sua história com muita clareza.
Era uma anedota, então corrente, no sentido de que o Duque d'Enghien tinha ido secretamente a Paris para visitar Mademoiselle George, que em sua casa ele encontrou Bonaparte, que também desfrutava dos favores da famosa atriz, e que em sua presença Napoleão caiu em um dos desmaios a que estava sujeito e, portanto, ficou à mercê do Duque. Este último poupou, e essa magnanimidade Bonaparte posteriormente retribuiu com a morte. A história era muito bonita e interessante, especialmente no ponto em que os rivais de repente se reconheceram e as senhoras pareciam agitadas. Encantador, disse Ana Pavlovna com um olhar indagador para a princesinha. Encantador, sussurrou a princesinha, enfiando a agulha em seu trabalho como se para testemunhar que o interesse e o fascínio da história impediam de continuar com ela. O Visconde apreciou esse elogio silencioso e, sorrindo, agradecido, preparou-se para continuar, mas nesse momento Ana Pavlovna, que mantivera um olhar atento sobre o jovem que tanto a alarmava, notou que ele estava falando muito alto e com veemência com o abade, então ela correu para o resgate. Pierre conseguiu iniciar uma conversa com o abade sobre o equilíbrio de poder, e este, evidentemente interessado na ânsia simplória do jovem, estava explicando sua teoria favorita. Ambos estavam falando e ouvindo com muita avidez e naturalidade, e foi por isso que Ana Pavlovna desaprovou. Os meios são o equilíbrio de poder na Europa e os direitos do povo, dizia o abade. É necessário apenas que uma nação poderosa como a Rússia, bárbara como se diz que ela seja, se coloque desinteressadamente à frente de uma aliança que tem por objetivo a manutenção do equilíbrio de poder da Europa. Isso salvaria o mundo. Mas como você vai conseguir esse equilíbrio? Pierre estava começando. Naquele momento, Ana Pavlovna se aproximou e, olhando severamente para Pierre, perguntou ao italiano como ele suportava o clima russo. O rosto do italiano mudou instantaneamente e assumiu uma expressão ofensivamente afetada e açucarada, evidentemente habitual para ele quando conversava com mulheres. Sou tão encantado com o brilho da inteligência e da cultura da sociedade, mais especialmente da sociedade feminina, na qual tive a honra de ser recebido, que ainda não tive tempo de pensar no clima, disse ele. Não deixando o abade e Pierre escaparem, Ana Pavlovna, para mantê-los sob observação mais convenientemente, trouxe-os para o círculo maior. Nesse momento, outro visitante entrou na sala de estar, o príncipe Andrei Bolkonsky, marido da princesinha. Ele era um jovem muito bonito, de estatura mediana, com feições firmes e bem definidas. Tudo nele, desde sua expressão cansada e entediada até seu passo quieto e medido, oferecia um contraste marcante com sua pequena e quieta esposa. Era evidente que ele não apenas conhecia todos na sala de estar, mas os achava tão cansativos que o cansava de olhar ou ouvi-los. E entre todos esses rostos que ele achava tão tediosos, nenhum parecia aborrecê-lo tanto quanto o de sua linda esposa. Ele se afastou dela com uma careta que distorceu seu belo rosto, beijou a mão de Ana Pavlovna e, torcendo os olhos, examinou toda a companhia. Você está indo para a guerra, príncipe? Disse Ana Pavlovna. O general Kutuzov, disse Bolkonsky, falando francês e enfatizando a última sílaba do nome do general como um francês, teve o prazer de me aceitar como ajudante de campo. E Lise, sua esposa? Ela irá para o campo. Você não tem vergonha de nos privar de sua encantadora esposa? Andrei disse à esposa, dirigindo-se ao marido da mesma maneira coquete com que falava com outros homens, o Visconde tem nos contado uma história sobre Mademoiselle George Bonaparte. O príncipe André torceu os olhos e se virou. Pierre, que desde o momento em que o príncipe André entrou na sala o observava com olhos alegres e afetuosos, agora se aproximou e pegou seu braço. Antes de olhar em volta, o príncipe André franziu a testa novamente, expressando seu aborrecimento com quem estava tocando seu braço, mas quando viu o rosto radiante de Pierre, deu-lhe um sorriso inesperadamente gentil e agradável. Ah, agora. Então você também está no grande mundo? Disse-lhe a Pierre. Eu sabia que você estaria aqui, respondeu Pierre. Eu irei jantar com você. Posso? Ele acrescentou em voz baixa para não perturbar o Visconde que continuava sua história. Não, impossível, disse o príncipe Andreu, rindo e apertando a mão de Pierre para mostrar que não havia necessidade de fazer a pergunta. Ele queria dizer mais alguma coisa, mas naquele momento o príncipe Vasily e sua filha se levantaram para ir e os dois jovens se levantaram para deixá-los passar. Você deve me desculpar, caro Visconde, disse o príncipe Vasily ao francês, segurando-o pela manga de maneira amigável para evitar que ele se levantasse. Esta infeliz festa na casa do embaixador me priva de um prazer e me obriga a interrompê-lo. Lamento muito deixar sua festa encantadora, disse ele, voltando-se para Ana Pavlovna.
Sua filha, a princesa Helene, passou entre as cadeiras, segurando levemente as dobras do vestido, e o sorriso brilhou ainda mais radiante em seu belo rosto. Pierre olhou para ela com olhos arrebatados, quase assustados, quando ela passou por ele. Muito adorável, disse o príncipe Andreu. Muito, disse Pierre. De passagem, o príncipe Vasily agarrou a mão de Pierre e disse a Anna Pavlovna: Eduque este urso para mim. Ele ficou comigo um mês inteiro e esta é a primeira vez que o vejo na sociedade. Nada é tão necessário para um jovem quanto a sociedade de mulheres inteligentes. Anna Pavlovna sorriu e prometeu levar Pierre pela mão. Ela sabia que seu pai era uma conexão do príncipe Vasily. A senhora idosa que estava sentada com a velha tia levantou-se apressadamente e alcançou o príncipe Vasily na antessala. Toda a afetação de interesse que ela assumira havia deixado seu rosto gentil e desgastado pelas lágrimas e agora expressava apenas ansiedade e medo. Que tal meu filho Boris, príncipe? Disse ela, correndo atrás dele para a antessala. Não posso ficar mais em Petersburgo. Diga-me que notícias posso levar de volta ao meu pobre menino. Embora o príncipe Vasily ouvisse com relutância e não muito educadamente a senhora idosa, mesmo traindo alguma impaciência, ela deu-lhe um sorriso insinuante e atraente e pegou sua mão para que ele não fosse embora. O que lhe custaria dizer uma palavra ao imperador, e então ele seria transferido para a guarda imediatamente, disse ela. Acredite em mim, princesa, estou pronto para fazer tudo o que puder, respondeu o príncipe Vasily. Mas é difícil para mim perguntar ao imperador. Devo aconselhá-lo a apelar para Rumiantsev através do príncipe Golitsyn. Essa seria a melhor maneira. A senhora idosa era uma princesa Drubetskaya, pertencente a uma das melhores famílias da Rússia, mas ela era pobre e, por muito tempo fora da sociedade, havia perdido suas antigas conexões influentes. Ela agora viera a Petersburgo para conseguir uma nomeação na guarda para seu único filho. Foi, de fato, apenas para conhecer o príncipe Vasily que ela obteve um convite para a recepção de Anna Pavlovna e se sentou ouvindo a história do Visconde. As palavras do príncipe Vasily a assustaram, um olhar amargurado nublou seu rosto outrora bonito, mas apenas por um momento, então ela sorriu novamente e agarrou o braço do príncipe Vasily com mais força. Ouça-me, príncipe, disse ela. Eu nunca lhe pedi nada e nunca mais o farei, nem nunca mais o lembrei da amizade de meu pai por você, mas agora eu imploro a você, pelo amor de Deus, que faça isso por meu filho e sempre o considerarei um benfeitor, acrescentou ela apressadamente. Não, não fique com raiva, mas prometa. Perguntei a Golitsyn e ele recusou. Seja o homem de bom coração que você sempre foi, disse ela, tentando sorrir embora houvesse lágrimas em seus olhos. Papai, vamos nos atrasar, disse a princesa Helene, virando a bela cabeça e olhando por cima do ombro de mod clássico enquanto esperava na porta. A influência na sociedade, no entanto, é um capital que deve ser economizado para durar. O príncipe Vasily sabia disso e, tendo percebido uma vez que, se pedisse em nome de todos os que o imploravam, logo não conseguiria pedir por si mesmo, tornou-se cauteloso em usar sua influência. Mas no caso da princesa Drubetskaya, ele sentiu, após seu segundo apelo, algo como escrúpulos de consciência. Ela o lembrou do que era verdade, ele estava em dívida com o pai dela pelos primeiros passos em sua carreira. Além disso, ele podia ver por suas maneiras que ela era uma daquelas mulheres, principalmente mães que, uma vez decididas, não descansarão até que tenham alcançado seu fim e estão preparadas, se necessário, para continuar insistindo dia após dia e hora após hora, e até mesmo para fazer cenas. Esta última consideração comoveu. Minha querida Anna Mikhailovna, disse-lhe com sua habitual familiaridade e cansaço de tom, é quase impossível para mim fazer o que você pede, mas para provar minha devoção a você e como respeito à memória de seu pai, farei o impossível, seu filho será transferido para a guarda. Aqui está minha mão nele. Você está satisfeito? Meu caro benfeitor, isso é o que eu esperava de você, eu conhecia sua bondade. Ele se virou para ir. Espere apenas uma palavra. Quando ele for transferido para a guarda, ela vacilou. Você está em boas relações com Michael Ilarionovich Kutuzov. Recomende Boris como ajudante. Então estarei em repouso. Então. O príncipe Vasily sorriu. Não, não vou prometer isso. Você não sabe como Kutuzov vem incomodado desde sua nomeação como comandante em chefe. Ele mesmo me disse que todas as senhoras de Moscou conspiraram para lhe dar todos os seus filhos como ajudantes. Não, mas prometa. Eu não vou deixar você ir, meu caro benfeitor. Papai, disse sua linda filha no mesmo tom de antes, vamos nos atrasar. Bem, ao revoer. Adeus. Você a ouve? Então amanhã você vai falar com o imperador? Certamente, mas sobre Kutuzov eu não prometo. Prometa, prometa, Vasily.
gritou Anna Mikhailovna enquanto caminhava, com o sorriso de uma garota coquete, que provavelmente lhe vinha naturalmente, mas agora era muito inadequado para seu rosto preocupado. Aparentemente, ela havia esquecido sua idade e, pela força do hábito, empregou todas as velhas artes femininas. Mas assim que o príncipe se foi, seu rosto retomou sua antiga expressão fria e artificial. Ela voltou para o grupo onde o Visconde ainda estava falando e novamente fingiu ouvir enquanto esperava até que fosse hora de sair. Sua tarefa foi cumprida. E o que você acha desta última comédia, A Coração em Milão? Perguntou Anna Pavlovna, e da comédia do povo de Gênova e Luca apresentando suas petições diante de Monsieur Bonaparte, e Monsieur Bonaparte sentado em um trono e concedendo as petições das nações. Adorável. É o suficiente para fazer a cabeça girar. É como se o mundo inteiro tivesse enlouquecido. O príncipe André olhou Anna Pavlovna diretamente no rosto com um sorriso sarcástico. Dio Miladone, Gariakila Touche. Asterisco dizem que ele estava muito bem quando disse isso, comentou, repetindo as palavras em italiano. Dio mi l'ha dato. Guaiachila Toti. Asterisco Deus me deu, que aquele que o toca tome cuidado. Espero que esta seja a última gota que fará o vidro transbordar, continuou Anna Pavlovna. Os soberanos não serão capazes de suportar este homem que é uma ameaça para tudo. Os soberanos. Não falo da Rússia, disse o Visconde, educado, mas sem esperança, os soberanos, madame. O que eles fizeram por Luís XVII, pela rainha ou por Madame Elizabeth? Nada. E ele ficou mais animado. E acredite em mim, eles estão colhendo a recompensa de sua traição à causa Bourbon. Os soberanos. Ora, eles estão enviando embaixadores para elogiar o usurpador. E suspirando com desdém, ele novamente mudou de posição. O príncipe Hippolyte, que estava olhando para o Visconde há algum tempo através de sua lorgnete, de repente se virou completamente para a princesinha e, tendo pedido uma agulha, começou a traçar o brasão de armas de Condé sobre a mesa. Ele explicou isso a ela com tanta seriedade como se ela tivesse pedido para ele fazer isso. Batom gulhos, ingrelé de gulhos azul e mais um Condé, disse ele. A princesa ouviu, sorrindo. Se Bonaparte permanecer no trono da França por mais um ano, continuou o Visconde, com o ar de um homem que, em um assunto com o qual está mais familiarizado do que qualquer outra pessoa, não ouve os outros, mas segue a corrente de seus próprios pensamentos, as coisas terão ido longe demais. Por intrigas, violência, exílio e execuções, a sociedade francesa, quero dizer, a boa sociedade francesa terá sido destruída para sempre, e então... Ele encolheu os ombros e estendeu as mãos. Pierre quis fazer uma observação, pois a conversa o interessava, mas Anna Pavlovna, que o observava, interrompeu. O imperador Alexandre, disse ela, com a melancolia que sempre acompanhou qualquer referência à sua família imperial, declarou que deixará para o próprio povo francês escolher sua própria forma de governo, e acredito que, uma vez livre do usurpador, toda a nação certamente se jogará nos braços de seu legítimo rei, concluiu ela, tentando ser amável com o imigrante monarquista. Isso é duvidoso, disse o príncipe Andreu. Monsieur le Vicomte supõe com razão que as coisas já foram longe demais. Acho que será difícil voltar ao antigo regime. Pelo que ouvi, disse Pierre, curando e interrompendo a conversa, quase toda a aristocracia já passou para o lado de Bonaparte. São os bonapartistas que dizem isso, respondeu o Visconde sem olhar para Pierre. No momento atual, é difícil saber o estado real da opinião pública francesa. Bonaparte disse isso, comentou o príncipe André com um sorriso sarcástico. Era evidente que ele não gostava do Visconde e estava direcionando seus comentários para ele, embora sem olhar para ele. Eu mostrei a eles o caminho para a glória, mas eles não o seguiram, continuou o príncipe Andrew após um breve silêncio, novamente citando as palavras de Napoleão. Abri minhas antecâmaras e elas se aglomeraram. Não sei até que ponto ele estava justificado em dizer isso. Nem um pouco, respondeu o Visconde. Após o assassinato do Duque, mesmo os mais parciais deixaram de considerá-lo um herói. Se para algumas pessoas continuou ele, voltando-se para Anna Pavlovna, ele sempre foi um herói. Depois do assassinato do Duque houve um mártir a mais no céu e um herói a menos na terra. Antes que Anna Pavlovna e os outros tivessem tempo de sorrir em sua apreciação pelo epigrama do Visconde, Pierre novamente interrompeu a conversa e, embora Anna Pavlovna tivesse certeza de que ele diria algo inapropriado, ela não conseguiu impedi-lo. A execução do Duque d'Enghien, declarou Monsieur Pierre, era uma necessidade política, e parece-me que Napoleão mostrou grandeza de alma ao não temer assumir toda a responsabilidade por esse ato. Dieu, mon Dieu, murmurou Anna Pavlovna em um sussurro aterrorizado. O que, Monsieur Pierre? Você acha que o assassinato mostra a grandeza de alma?
disse a princesinha, sorrindo e puxando seu trabalho para mais perto dela. Or, or, exclamaram várias vozes. Capital, disse o príncipe Hippolyte em inglês e começou a bater no joelho com a palma da mão. O visconde apenas encolheu os ombros. Pierre olhou solenemente para o público por cima dos óculos e continuou. Digo isso, continuou ele desesperadamente, porque os Bourbons fugiram da revolução deixando o povo à anarquia e só Napoleão entendeu